Está no ar, o tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de enviar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Meu convidado de hoje, com muita alegria e satisfação, recebo o professor Alberto Gersh, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma alegria retornar a esse programa, para discutir temas que são tão importantes para a vida jurídica e também para a comunidade em geral. E sempre fico grato em poder contribuir de alguma forma. Professor, o senhor é frequentador assíduo deste programa e agora vem hoje numa outra situação, praticamente doutor, ainda doutorando, e eu queria lhe ouvir justamente a respeito disso. Qual é o desafio de fazer um doutorado hoje no Brasil, interrelacionando direito, ciências afins, então pensando uma pesquisa dentro de uma perspectiva interdisciplinar, que eu sei que é a proposta que o senhor está trabalhando hoje? Verdade. Realmente, ser um cientista na atualidade, especialmente no Brasil, está muito difícil. Em um primeiro momento, devido ao fato de fomento dos próprios órgãos públicos no investimento pesado em educação. Parece até um clichê, mas a gente sabe que problemas sociais de grande complexidade só iniciam com grandes investimentos educacionais. E, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, a gente tem muito mais um retrocesso desse investimento do que uma ampliação desse investimento. Dentro da nossa área do conhecimento, que é a área do direito se encaixa nas ciências sociais aplicadas e correlata as áreas das ciências humanas também, nós temos um desaceleramento muito grande em relação ao investimento na área da educação. Isso é muito triste, devido ao momento sociopolítico que o mundo, e o Brasil especialmente, está vivendo, no qual a gente precisa do fomento à educação dessas áreas do conhecimento para que a gente consiga progredir como comunidade. Especialmente dentro do meu segmento de pesquisa, eu trabalho com diversidade e inclusão, e cada vez mais tem se notado a necessidade da pesquisa científica de alto nível, e aprofundamento desses debates na estrutura social para que a gente tenha uma estrutura crítica sobre esses temas de forma mais consolidada. Nós temos também um retrocesso em relação ao investimento da educação desses temas. Então, está sendo uma peleia, como diz o gaúcho, conseguir trabalhar e estudar temas nesse sentido, na atualidade, mas que a gente não perca a esperança, porque a gente sabe que é necessário para o progresso da vida em sociedade. Agora, em comparação com outras áreas, principalmente com as áreas da saúde, humanas, nós vivemos ainda um tempo de ascendência na pesquisa. Nós que trabalhamos com os cursos de Direito, que lecionamos em curso de Direito, nós temos pouco tempo de tradição em pesquisa científica séria. A que se deve isso na tua concepção, Alberto? Verdade. Eu trabalho com a disciplina também de metodologia científica, no próprio curso de Direito da Universidade Franciscana, e no qual nós temos um perfil de curso que é muito diferenciado em relação às outras instituições, porque nós temos um fomento à pesquisa e à academia e à ciência muito grande. Nós somos um curso que temos pelo menos 7 disciplinas que envolvem pesquisa científica no decorrer de uma formação de 10 semestres. Então, praticamente em todos os semestres, os alunos minimamente têm um contato com ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente já é um curso diferenciado em relação a isso. Mas, de modo geral, nós notamos que o direito, ele perdeu muito tempo de qualificar o seu corpo profissional cientificamente, devido ao fato de que no passado, e não um passado muito distante, se entendia que para dar aula ou para ser um cientista do direito, bastava tu ser um bom profissional técnico nas suas áreas do conhecimento. Então, se pegava o bom advogado, o bom delegado, o bom promotor, o bom juiz para dar aula. Mas não necessariamente essas pessoas tinham qualificação científica para tal, às vezes não tinham, inclusive, didática para tal. Todos sabiam que eram ótimos e excelentes profissionais naquilo que faziam, mas não significa que seriam bons professores. Quando a academia, na área jurídica, acordou para isso, a gente começou a buscar
resolver o atraso em relação a isso. Nos últimos anos, temos um crescimento exponencial, inclusive, né, na área jurídica, na qualificação científica dos seus profissionais. Mas, devido ao atraso histórico do investimento nessa linha de formação, nós ainda estamos muito atrás de outras áreas, né, que, inclusive, recebem muito mais fomento à pesquisa, né, e incentivo para que possam desenvolver seus estudos. Quando um jurista resolve conectar o seu tema de pesquisa a campo interdisciplinar, que inclusive é o futuro, afinal de contas, o direito ele não está isolado na sociedade, né? Ele está conectado com outras áreas do conhecimento, essa resistência ainda é maior. A gente observa essa resistência, inclusive, nas seleções de editais para professores de várias instituições, sejam públicas ou privadas, pedindo formação stricto sensu, única e exclusivamente em direito, sendo que o direito ele não está isolado do contexto social. Então, cada vez mais fazer essa abertura e esse desengessamento e fazer a associação da área jurídica com os outros campos da área do conhecimento é necessário para que a gente observe a necessidade da conexão do direito nas pesquisas, seja na área das ciências sociais aplicadas, que é a nossa área base, seja nas outras áreas de formação. Pois na própria Universidade Franciscana, eu transito em vários cursos, né, de várias outras áreas do conhecimento que necessitam da legislação para sua formação disciplinar. Então, isso já demonstra, né, o quanto o direito é importante na conexão das ciências em geral. Mas eu acho que você toca num ponto aí que é muito importante, professor, que é essa tradição de enclausuramento do mundo jurídico, né? E de as pessoas acharem que o direito é um sistema, né, hermeticamente fechado e que não se comunica com outras ciências, e isso é algo que foi sendo desconstruído, né? Hoje é impensável o direito fora de um sistema de acoplamento estrutural com a economia, né, com outras grandes áreas, com a política, com a psicologia, com a antropologia. As nossas pesquisas, inclusive, jurídicas, elas geralmente passam por essas outras áreas para que a gente consiga justificar, inclusive, os próprios mecanismos jurídicos que estão à nossa disposição. Então, né, trabalhar com direito só pelo direito hoje é uma coisa praticamente impensável. Mas o que eu queria de ouvir de ti, nesse sentido, as pessoas também acreditam que quando a gente, né, vai realizar um doutorado numa área jurídica ou numa área afim ao direito, que nós estamos ali tão somente teorizando e que aquilo tem uma dificuldade de se aplicar praticamente. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque tenho certeza que a tua pesquisa, por óbvio, tem um viés prático que é indissociável de uma perspectiva unicamente teórica. E esse também é um outro mito aí, parece que a gente tem que quebrar. Verdade. Sempre se faz uma associação que áreas como a nossa só pesquisam teoria, o que não é uma verdade absoluta, e mesmo que fosse, não deveria ser um problema. Afinal de contas, a ciência ela é estruturada em teoria. Tu não faz transformação social só com conhecimento empírico, né? Mas a gente precisa de desenvolvimento intelectual científico a respeito dessas temáticas. Até mesmo nas pesquisas que possam ser mais palpáveis ou mais concretas, como pesquisas de campo, estudos de caso, elas precisam do embasamento teórico para o desenvolvimento dessa linha de raciocínio teleológico. Então, mesmo que as nossas pesquisas fossem absolutamente teóricas, ainda assim elas deveriam ser valorizadas, porque é a partir desse conhecimento teórico que a gente gera algum tipo de transformação social. Mas, por óbvio, que a gente tem observado que nos últimos anos, especialmente a área do direito, tem se conectado de forma muito mais ampla a outras áreas do conhecimento e desenvolvendo pesquisas muito mais práticas para retorno social, né? E a minha pesquisa, ela tem esse condão, né? Ela se alinha a isso. Até mesmo porque, dentro da minha pesquisa na tese, o que já é uma trajetória de pesquisa minha, né? Porque eu pesquiso esse tema desde a minha monografia, mas com recortes diferentes, que é o reconhecimento das uniões homoafetivas como família. E chego na tese agora, no doutorado, falando sobre todos os julgados da última década, que inclusive agora, no dia 5 e 6 de maio, né, nos dias subsequentes agora, nós temos a comemoração dos 10 anos do primeiro julgamento do STF, reconhecendo as uniões homoafetivas como família, onde desencadeou toda uma jurisprudência de lá para cá sobre orientação sexual
né, e identidade de gênero, coisa que não se tem assegurado no legislativo e muito menos nas políticas públicas do executivo, devido ao fato ao alto índice de discriminação e preconceito social por parte de quem deveria legislar e administrar sob essa perspectiva de direito. E acaba recaindo ao judiciário, né, de forma garantista, ter que concretizar esses direitos humanos fundamentais. E por óbvio que infinitas vezes o judiciário vai receber críticas como sendo uma instituição ativista, né? Só que nesse sentido, diante de uma técnica de interpretação sobre hermenêutica constitucional, né, sobre a interpretação conforme a Constituição, é visivelmente que se tem a aplicação dessas teorias para a concretização apenas de direitos fundamentais da população LGBTQIAP+, né, que pagam seus tributos, pagam seus impostos, movimentam a economia, têm todos os deveres de um cidadão, mas quase sempre não têm direitos mínimos assegurados. Então, dentro dessa pesquisa, fica muito claro a importância da jurisprudência, das decisões judiciais como instrumento, né, como ferramenta de controle e concretização do direito dessas pessoas. O objetivo da minha tese, ao final, é analisar, hipoteticamente, se existe um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal para isso, se a gente tem um avanço ou se a gente tem um retrocesso, ou se essas decisões elas são aleatórias, né, com base na convicção dos magistrados. Então, eu estou buscando, através da fundamentação dos votos, e eu estou fazendo a análise dos votos de todos os julgados da última década, que a gente está fazendo comemoração agora em maio, desde o primeiro, que reconheceu as uniões afetivas com família, para observar se o judiciário está conseguindo criar um critério para que essa jurisprudência, ela pelo menos se consolide. Porque qual é a preocupação? A discriminação é tão alta em relação ao tema que envolve orientação sexual e identidade de gênero, que isso não é legislado em lei, isso não é regulado por políticas públicas do executivo, cabe ao judiciário apenas as decisões, só que a gente sabe que as cadeiras do judiciário, especialmente em nível do Supremo Tribunal Federal, são rotativas, né? E o perfil do julgador em nível de corte constitucional vai mudando conforme as indicações, como a gente tem visto que tem mudado o perfil das indicações nos últimos anos. Então, isso traz instabilidade e insegurança jurídica para as pessoas que têm esses direitos assegurados, porque, afinal de contas, é uma decisão judicial, não é uma lei, né? Não tem algo mais sólido em relação a isso, e essa jurisprudência pode se transformar dependendo do entendimento de quem estiver na casa. Então, essa é a análise mais profunda, tentando observar se o Brasil obedece aos pactos e compromissos internacionais que assumiu em nível, né, desses temas de proteção de direitos humanos da população em respeito à sua orientação sexual e à sua identidade e expressão de gênero. Diante do avançado da pesquisa, tenho observado, né, não cheguei ainda a uma conclusão, que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem uma linha progressista em relação a isso, né? Tem buscado fundamentações como embasamento, especialmente nos compromissos assumidos pelo Brasil no campo do direito internacional, né? O que nos coloca num patamar, pelo menos, em nível de judiciário, pelo menos em nível de judiciário, de respeito aos direitos humanos fundamentais da população LGBTQIAP+. Lembrando, né, que essas letras não são apenas letras, né? Essas letras representam a orientação e a identidade de pessoas. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando daqueles que também compõem a sociedade brasileira. E, por enquanto, né, na análise um pouco mais minuciosa do fundamento dos votos de cada ministro, porque o STF já decidiu várias coisas a partir desse primeiro julgado há 10 anos atrás, né? Já discutiu questão de crime de pederastia por homossexualidade no ambiente militar, já discutiu a questão de homofobia na escola, a homotransfobia como crime equiparado ao crime de racismo, ao direito de licença maternidade e paternidade a casais do mesmo sexo. Então, aí nós temos o direito a cumprimento de pena em celas femininas por mulheres trans, né, em questão do sistema carcerário. Então, tem inúmeras decisões que poderiam ter sido resolvidas no campo da política e acabam sendo resolvidas no campo da jurisdição, o que
acaba fomentando o fenômeno, né, da politização do judiciário, da judicialização da política, especialmente, o que por muitas vezes pode ser visto por alguns como um ativismo judicial, o que, ao meu entender, no momento, em relação a essa temática, o judiciário tem sido apenas garantista. Professor, eu queria te parabenizar pela pesquisa, te ouvindo assim, a gente se orgulha de ter um professor pesquisando sobre esse assunto aqui dentro da Universidade Franciscana, claro, fazendo doutorado fora, mas sendo nosso professor aqui, então fica os parabéns e também fica o nosso agradecimento pelo aceite do convite, as portas do estúdio aqui sempre abertas ao colega. Excelente, muito obrigado, é sempre uma alegria poder estar aqui, né, contribuindo com o programa, afinal de contas, é um professor que eu admiro muito pela sua pesquisa, pela sua trajetória e pelo ser humano que é. Então, fico sempre feliz de poder dividir espaços de discussão com pessoas do teu nível. Assim. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!